Contar uma história. Desde os primórdios, essa tem sido a principal função do ator. Retratar uma vida, um acontecimento, uma época, tocar o coração das pessoas e transformar suas vidas. O ator precisa de uma história. E o ponto de partida para esse processo é o roteiro. Tudo parte do roteiro. A produção, a direção de arte, a escalação de elenco, tudo que envolve a elaboração de um produto final, seja ele um espetáculo, um filme, uma novela ou uma série. Hoje você vai saber um pouco mais sobre a elaboração de um bom roteiro. Conversamos com o ator e roteirista Ricardo Conte, com a roteirista e escritora Renata Dias Gomes, que também é neta dos autores Dias Gomes e Janete Claire, e com também roteirista e professor André Colazzi. Eles falaram da importância do roteiro e desses profissionais que produzem tantas histórias que nos envolvem e nos encantam. Confira! O roteiro, ele é o ponto de partida de um filme, mas ele não é o resultado final. Muita coisa que está escrita no roteiro, às vezes é melhorada, às vezes é piorada, às vezes ela é modificada, porque também tem o momento do montador, que também está fazendo estrutura, né? Tá vendo a estrutura do filme. Só que a diferença do roteirista é que a gente escreve para ser captado, né? Antes de ter sido filmado. O montador, ele vai ver a estrutura dramatúrgica já com o material na mão, né? Enfim. Então também é um momento que você revê o roteiro, que você vê o que funcionou, o que não funcionou. Às vezes o roteiro do filme, ele não é exatamente o que está na tela do cinema, ele tem pequenas modificações, normalmente todo mundo está querendo melhorar o projeto, né? Eu estava em Portugal, morando, surgiu uma oficina de dramaturgia com um roteirista português, chamado Nuno Artur Silva, e aquilo despertou em mim não só esse contato com a língua portuguesa, de até reaprender e ver como a gente assassina aqui, ou a gente transformou o português, né, com a cultura brasileira, me fez muito repensar essa coisa da palavra escrita, já tendo esse contato todo que eu tinha como ator com a palavra falada. Então, acho que ali despertou e a partir dali eu experimentei mais e quis realmente ser roteirista. Bom, eu sempre soube que seria escritor. Ser escritor na minha família era uma coisa normal. Eu vejo muita gente que tem dificuldade, porque os pais não acreditam, ou porque a própria pessoa não entende como é que pode chegar a ser um escritor profissional. Isso para mim sempre foi um caminho muito natural. Então, eu acho que essa é a principal influência dos meus avós. Literatura eu gosto muito de Garcia Marques. E na televisão eu gosto bastante do trabalho do Castelo Gabos Mendes. E os novos eu gosto de vários trabalhos. Eu gosto muito do trabalho da Glória, do Gilberto, do Lombardo. Acho que os meus grandes mestres de dramaturgia foi, em primeiro lugar, o Doc Comparato, muito famoso, né, no mundo dos roteiristas, que eu tive esse privilégio de ser assistente do Doc. Ele estava morando em Barcelona, eu estava em Portugal para vir para o Brasil, soube que ele estava precisando de um assistente para trabalhar em português em Barcelona, que ele estava escrevendo uma peça para cá. E foi um processo muito intenso, eu aprendi demais com o Doc. A lição maior foi, acima de tudo, trabalhar, porque a disciplina de um roteirista tem que ser muito, muito rígida, sabe? Eu tive no percurso também, voltando para cá, uma oficina que foi assim maravilhosa com outra mestra que foi a Adriana Falcão, que é uma grande roteirista de diálogos no Brasil, escreve A Grande Família, escreve agora Loucos por Ela, e a Adriana me ensinou esse valor dos diálogos, a não escrever um diálogo que não tenha um sentido, que não tenha, sabe, uma relação inteligente com aquela cena de resolução, ou a encontrar essa matemática de uma ideia, trazer outra e aí trazer uma cortada no fim. Esse talento dos diálogos que ela tem e essa delicadeza da Adriana, que eu amo de paixão. E agora, o último exemplo maravilhoso foi o grande mestre Alcides Nogueira,
que é outro escritor de telenovelas da Globo. Eu fiz um curso agora no passado, foi um encontro muito especial. E acho que a lição maior que ele me deu foi, assim, acima de tudo, acreditar nas minhas ideias e a perceber o valor que elas têm. Eu gosto bastante, assim, quando eu começo a ver que eu tenho história para contar, eu gosto de sair, dar uma volta, para outro lugar, tomar um café, uma conversa e aí consigo boa história. Mas eu não sou uma escritora que cria muitas histórias. Eu trabalho muito tempo em cima de ideias que eu tenho historicamente. Tem uma frase de um maestro português que eu gosto muito, que é sensacional, que foram perguntar para ele qual é a relação dele com a inspiração. Quando é que a inspiração vem? E o que ele diz é o seguinte: olha, eu não sei quando ela vem. Então o que eu faço é o seguinte: eu acordo todos os dias e sento no meu piano para trabalhar. E assim passo todos os meus dias, da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. Assim, quando a inspiração chegar, ela vai me encontrar trabalhando. Na televisão, como no teatro, você tem mais diálogo do que imagem. No cinema, um pouco mais de imagem. É legal que você vai ver bastante do estilo do roteirista, do tipo do filme. Mas, geralmente, na televisão, a televisão brasileira vem do rádio. Então, a gente continua mantendo essa coisa de ter muito diálogo. Normalmente, a gente fala assim que a pessoa que está fazendo a comida na cozinha, ela consegue escutar a novela e acompanhar. Ultimamente, os autores têm fugido um pouco desse estilo. Eles têm procurado valorizar a imagem, a ação. Se a gente pensar que o teatro acontece num palco, vamos pensar no teatro clássico, né? O teatro acontece num palco italiano. Então, você tem que escrever um texto que dê conta daquele suporte. Ou seja, um palco italiano, umas coxias, os atores. Mas quando você vai escrever para teatro, você tem que levar em consideração essas especificidades. Na televisão também, é um meio de comunicação em massa que tem um objetivo X, né? E você comunica com milhões de pessoas. Então você tem que levar em consideração com quem e qual é o objetivo da televisão e do que você está fazendo na televisão. Existe desde o programa de auditório, como também existe séries para TV, ou como existe telenovela. Então, as variações são gigantescas, tem que ver o suporte. O cinema, você faz para ser projetado numa sala escura. Então, você tem que levar em consideração isso. Tem muita diferença, né? Porque o teatro é muito mais vivo, o ator está ali na sua frente, aquele texto tem que durante 1h30, durante 2 horas, durante 3 horas, aquela história tem que se fechar, com uma participação do público direta e imediata. E o que isso difere do cinema para a TV e para a publicidade na TV você tem 8 meses para contar essa história. Uma história que é aberta, né? Ou seja, depende da audiência, da participação e da aceitação do público, de fatos polêmicos que são colocados, do desenvolvimento e da performance de um ator ou outro que se destaca. Isso tudo pode mudar a história, então é imprevisível, né? Uma história começa de um jeito e o autor nunca sabe como ela vai terminar. Isso é maravilhoso também. Para cinema já é o contrário, já é uma história fechada como teatro, mas tem aquela distinção, né, que diz que o teatro é a arte do ator, a TV é a arte do produtor e o cinema é a arte do diretor. Ou seja, o diretor passa aquele olhar daquele ator e aquele diálogo e aquela expressão com uma visão muito dele, né? Com um plano que é muito fechado ou com, sabe, uma dinâmica que ele queira criar para, acima de tudo, contar aquela história junto daquele personagem e junto daquele autor. O trabalho do colaborador depende muito do estilo de cada autor. Cada autor tem um método de trabalho e o colaborador vai depender disso. Porque o colaborador está ali para fazer o que o autor precisa. Os autores com quem eu trabalhei, eles trabalhavam como esqueleto, que é um esqueleto do capítulo, onde já vem tudo que vai acontecer, já separado por cena, e mandado para os colaboradores abrir cena, que é desenvolver como é que aquilo vai acontecer, escrevendo os diálogos e as pequenas ações dentro de cada cena. Ter colaborador, no sentido de ter um grupo trabalhando para um roteirista, é muito mais comum na televisão, né? Então, você vê, tem um autor da novela e tem os roteiristas que dão suporte para esse autor conseguir, inclusive, manter a novela no ar. Obviamente
que quem está determinando a linha estética e de escrita é o autor, que provavelmente já deve ter feito um plano de escrita e que foi passado pelos roteiristas, e esses caras escrevem sobre a tutela desse autor. Mas muda na medida que você tem uma equipe. Normalmente é quando você está muito na televisão, é um meio de comunicação em massa que você precisa de muitas pessoas. A parceria no cinema normalmente acontece com uma chave um pouco diferente, acontece quando você se identifica com a pessoa. E aí você resolve escrever com ela, ou um diretor que quer escrever junto com você, mas acho que passa numa chave talvez mais de troca do que de assistentes de escrita. Escrever roteiro é muito solitário, né? É uma coisa muito pessoal também. E acho que é mais na chave da parceria que acontece no cinema. Eu acho que o primeiro passo é ter uma história para contar. Você não tem um roteiro, tem que ter uma história para contar. Tem vários livros que ajudam a você estruturar um roteiro, divididos por cena, por diálogos. Mas, claro, para mim é isso, tem uma história para contar. Se você tiver uma história para contar, já saber para onde você está indo, sim, ele, fica bem mais fácil. Eu acho que é bastante importante você ter a história e tentar para escrever o roteiro. Você pode fazer, aí você pode organizar a história como um argumento, uma sinopse, um conto, mas você já ter a história antes de tentar para roteirizar, eu acho que ajuda bastante. E o Alcides também ensinou uma coisa sensacional que eu lembrei agora, que é o que ele chama de baú de ideias. Todos nós temos o nosso baú de ideias, ou seja, as coisas que a gente vai adquirindo durante a nossa vida, que a gente vai acumulando e que a gente vai guardando num baúzinho e que vai ser útil em algum momento da vida. Isso é a nossa bagagem, a nossa experiência. Isso é fundamental para qualquer um escrever. Bernardo Jablons, que foi um grande professor que eu tive no tablado e que também foi um grande mestre, ele também era um grande escritor, escreveu Sai de Baixo, escrevia Zorra Total, era um roteirista da Globo. E o Bernardo falava uma coisa sensacional quando a gente ia fazer aula de teatro com ele. Ele falou assim, sensacional a sua cena, Ricardo, agora vai viver. Vai pra vida, vai viver, depois você volta. Então, no curso de roteiro, basicamente se estuda a técnica de escrita. Tendo consciência que o roteirista escreve com um objetivo que é fazer um filme, não o objeto em si do roteiro não é o objetivo, né? Então o roteiro serve para se fazer um filme. Então o roteirista escreve para a tela de cinema, né? Então no curso de roteiro a gente tem técnicas de escrita, mas no sentido não de padrões de escrita, como os manuais americanos costumam, os grandes manuais, né? O Vogler, o Sindfield, o McKee e tantos outros manuais que existem de escrita, né? Eu acho que não existe forma de escrita de cinema. Então, quem vem para o curso de roteiro esperando ter fórmulas de escrita de roteiro, pelo menos aqui na Inspiratório, que é uma escola que propõe um outro recorte, né, do cinema, um cinema mais autoral, mais artístico, é possível sim ter um recorte autoral no sentido de autenticidade no cinema. Na Inspiratório existem vários módulos de curso. Existem, sei lá, curso para iniciante, que às vezes a gente faz 5 encontros para dar um panorama geral do que é o roteiro. Às vezes a pessoa pensa que o roteiro é uma coisa, chega aqui é outra. Aí tem um curso que a gente foca no curta-metragem, escrita de curta-metragem, e vai ter um curso agora que chama de imersão, que vão ser 8 meses, que aí a gente vai passar por todas as técnicas de escrita, visando um longa-metragem no final. A ideia é que depois desse curso de imersão a pessoa saia daqui com um longa-metragem trabalhado nos encontros. Qualquer pessoa pode fazer um curso de roteiro, só tem interesse e querer investir, né? O roteirista, como qualquer outra profissão, é labuta, é o dia a dia, escrever é isso, né? Inclusive, nos cursos, às vezes, tem muito diretor que vem fazer o curso porque ele quer escrever o próprio roteiro, ou ele quer, pelo menos, entender um pouco mais sobre estrutura de dramaturgia para poder dialogar melhor com o roteirista, o que é interessante. Eu acho que hoje em dia o advento da tecnologia, o digital, tem uma procura maior por roteiro. Existe uma preocupação maior com o roteiro. Mas isso não significa que está bom. Muito pelo contrário. Acho que esses novos tempos fragmentou a ideia de classe no roteiro. O cinema é completamente fragmentado. Eu acho que existe associação de roteirista, associação de diretor, associação de diretor de fotografia, associação de maquinistas, associação de fotógrafos, enfim, quando na verdade está falando de cinema. Então está todo mundo defendendo o seu quinhão e ninguém se articula como um movimento cinematográfico, como aconteceu há pouco tempo com o teatro, que conseguiu a lei de fomento ao teatro,
que foi as pessoas que iam sair da lógica de mercado e fazer pesquisa. Não estou falando que o cinema é industrial e ele existe, você tem que levar isso em consideração, o aspecto econômico no cinema é complexo. Sim, na prática, o mercado está tão desregulamentado e os roteiristas e todos os trabalhadores do cinema estão tão precarizados que esse cachê normalmente é negociado ali, entendeu? Você quer fazer, eu tenho 40 mil para você escrever um roteiro de um longa-metragem. O cachê talvez não seja 40 mil, seja bem mais, mas aí o cara acaba topando. Porque ele também precisa trabalhar, porque ele também, enfim, né? Hoje em dia a gente trabalha no mercado flexível, onde a gente não tem vínculos, né, de emprego. Então, por um lado, que sugere uma espécie de uma liberdade de criação, que você não tem um vínculo com determinada empresa, ao mesmo tempo os profissionais estão precarizados, ao ponto de a gente não ter, por exemplo, um piso salarial para saber quanto que se cobraria para um roteiro. Existe sim uma intuição do mercado. Um roteiro de longa-metragem é no mínimo R$80 mil. Para uma pessoa que já tem um roteiro de longa-metragem rodado. Aí você vai falar, é muito? Não, não é muito. É um processo de 1 ano de trabalho, 1 ano e meio de trabalho, às vezes 2 anos de trabalho. Que o roteirista entrega o roteiro, faz o primeiro, o segundo, o terceiro tratamento, enfim. E aí, obviamente, o roteirista como profissional na base da cadeia produtiva, ele é um dos profissionais que mais estão precarizados, porque sem um roteiro você não consegue fazer nada. Se for produzir um longa-metragem, edital de longa-metragem exige roteiro. A lei do audiovisual exige roteiro. Para você conseguir o PROAC também, lei de incentivo, exige roteiro. Enfim, você precisa do roteiro. E só que o roteirista começa a trabalhar no momento que ainda não tem dinheiro. Então quem banca o roteirista? Normalmente os roteiristas de longa-metragem, vários roteiristas, inclusive que já tem vários longas-metragens rodados, trabalham na chave da parceria. Para um dia vir a receber quando o filme captar, entrar com o projeto para conseguir o número do PRONAC, para depois captar dinheiro para um dia. Isso leva um processo de 2, 3 anos. Então existe uma precarização do trabalho no roteiro que é complicada, que obviamente interfere. Você deveria receber seu dinheiro para você se trancar 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, para você de fato conseguir ter uma técnica de escrita que seja de acordo com os objetivos do projeto, quando o roteirista é contratado, né? Na maioria das vezes. Quando o projeto não parte do roteirista, e aí com uma conversa com o produtor, uma conversa com o diretor, mas isso existe muito pouco. Então eu acho que a profissão do roteiro no Brasil está muito precarizada, porque eu acho que enquanto não tiver uma organização política de fato da classe cinematográfica, a gente vai continuar discutindo o que os cinema-novistas já discutiam, entendeu? Nos anos 70 já foi levantado um monte de questão e a gente não conseguiu resolver nem 1/3 das questões que foram levantadas. A gente tem, o cinema hoje em dia está na mão das majors, então quem distribui e exibe. Você faz filme e ninguém assiste. Então o roteirista tentando fechar, por ser a ponta da cadeia produtiva do cinema, eu acho que é um dos profissionais mais precários de toda a cadeia produtiva. E não é no modelo atual de isenção fiscal que isso vai acontecer. E você também pode ajudar a TV Guia do Ator a ficar ainda mais interessante. Se você conhece algum trabalho diferente que seja relacionado à arte, envie um e-mail para contato@guiadoator.com.br e nos fale sobre a sua ideia. E aguardem! Vem aí o novo portal Guia do Ator cheio de novidades. Até mais!